Oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui, Pai amado, para te adorar, para te engrandecer, meu Deus. Para dizer, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti, dependentes do Teu amor, da Tua graça, Pai amado, da Tua misericórdia, meu Deus. Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, meu Deus, já teríamos sido consumidos há muito tempo, Pai. Porque a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Pai, obrigado por Teu amor. Obrigado pela Tua justiça, Pai amado. Senhor, muitas vezes, meu Deus, vivemos de acordo com esse mundo, Senhor, como se Tu não fosse voltar, Pai amado, como Tu não fosse voltar, meu Deus. Mas o Senhor vai voltar, Senhor, Teu Filho vai voltar, Pai. Muitas vezes agimos de acordo, Senhor, com tanta maldade, Pai amado, a Ti, Senhor. Muitas vezes fazemos coisas que nos afastam de Ti, Pai amado, que envergonham o Teu Evangelho, meu Deus. Senhor, nós somos maus, somos pecadores, somos falhos, meu Deus. Estamos aqui, meu Deus, para Te pedir perdão, Senhor. Te dizer, Senhor, que precisamos de Ti urgentemente, Pai amado, a cada dia, Pai. Pois se o Senhor virar as costas para a gente, meu Deus, nós vamos perecer, Pai. Só estamos aqui neste mundo, Pai amado, por causa da Tua misericórdia, Senhor, por causa do Teu amor. Senhor, obrigado pela Tua fidelidade conosco, mesmo sendo infiéis a Ti, Senhor, mesmo Te traindo todos os dias, Pai. Te traindo todos os dias, meu Deus, mas o Senhor não deixa de estar de braços abertos para nos receber, Pai. Então, Senhor, que possamos pedir perdão pelos nossos pecados, nos redimir, Pai amado, dos nossos caminhos maus, todos os dias, meu Deus. Nos perdoe, Pai amado, nos perdoe, Senhor, porque precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional em Spurgeon, Charles Spurgeon. O devocional de hoje é referente a 3 passagens. A primeira passagem está em Judas. Judas só tem um capítulo. Está em Judas, versículo. Aliás, Judas 1. Judas 1, capítulo 1. Que diz assim: aliás, tô em Pedro, desculpa, gente. É Judas. Pedro vai ser a segunda passagem que vamos ler. Aqui.
Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo o protege. Que vocês tenham mais e mais misericórdias, a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, já embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem. As coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens. São estas que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído,
eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizades que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos, para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros, porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus. Os últimos tempos aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvida. Salvem outros, tirando-os do fogo. E para com os outros mostrem misericórdia, com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador,
Louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à Igreja de Deus, que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles em que todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. E agora vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e a ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Amém. Vamos para o devocional em Spurgeon agora. Observe a união das três pessoas da divindade em todos os seus atos graciosos. Como falam sem sabedoria os cristãos que dão primazia a uma das pessoas da Trindade, que pensam em Jesus como se ele fosse a personificação de todos o que é amável e gracioso, enquanto que o Pai eles consideram severamente justo, mas destituído da amabilidade. Igualmente errados estão aqueles que magnificam a lei do Pai e a propiciação do Filho, de modo a despreciar a obra do Espírito. Em feitos da graça, nenhuma das pessoas da Trindade age separadamente do restante. São todos unidos em seus feitos, como em sua essência. Em seu amor pelos escolhidos, são um, e nas ações que partem desta grande fonte central, permanecem indivisos. Note isso especificamente
na questão da santificação. Embora possamos, sem equívoco algum, falar da santificação como obra do Espírito, precisamos, entretanto, ter cautela para não considerarmos que o Pai e o Filho não estão nisso. É correto falar de santificação como obra do Pai, do Filho e do Espírito. E ainda Jeová diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e portanto nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Veja o valor que Deus coloca na santidade verdadeira, considerando que as três pessoas da Trindade são representadas como cooperadoras para produzir uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E você, cristão, como seguidor de Cristo, deve também estabelecer um alto valor para a santidade, na pureza de vida e conversas piedosas. Valorize o sangue de Cristo como fundamento de sua esperança, mas nunca fale injuriosamente da obra do Espírito, que é seu penhor para a herança dos santos na luz. No dia de hoje, vivamos para manifestar a obra do Deus Trino em nós. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 6. Aliás, gente, estamos em Jó capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Uma introdução desse capítulo, que vai do versículo 1 ao 21, diz assim: 3 vezes neste capítulo, Jó faz referência às coisas com que os seres humanos têm de se conformar. Trabalho pesado, versículos 1 e 2. Vida curta, versículos 9 e 10. E constantes provas, versículos 17 e 18. Ele aplica isso a si mesmo, apelando para Deus ou acusando. Versículos 3 a 8, versículos 11 a 16, versículos 19 a 21. O que Jó pensa da vida é bastante parecido com as palavras de Elifaz, no capítulo 4, versículos 19 a 21, e também com Salmo 39, versículo 90. E o capítulo inicia assim: a vida neste mundo é dura, como um serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado. Como o escravo que suspira pela sombra,
como o trabalhador que espera o seu salário. Mas, mês após mês, só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas, e eu me canso de me virar na cama, até de madrugada, e fico perguntando: será que já é a hora de levantar? O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão, e vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Deixe-me em paz. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa. Ninguém lembra mais dele. Por isso, não posso ficar calado. Estou aflito. Tenho de falar. Preciso me queixar. Pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos me enches de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida. Não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Por que nos vigias? O que somos nós para que nos deis tanta importância e te preocupes com a gente? Porque nos vigias todos os dias e a todo instante nos fazes passar por provas. Quando deixares de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego. Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigias das pessoas? Porque fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. É um desabafo. E uma afronta também, né? Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2. Espera o seu salário. Geralmente, o trabalhador recebia o seu pagamento no fim de cada dia. Referências: Deuteronômio, capítulo 24, versículo 15. E Jó, capítulo 14, versículo 6.
Mas essa lei nem sempre era obedecida, de modo que ele ficava ansioso quanto ao seu pagamento. Capítulo 7, versículo 5 de Jó. Bichos, feridas e pus. Referência: Jó, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 7, versículo 6. Lançadeira do tecelão. A lançadeira é uma peça do tear que é lançada rapidamente de um lado para o outro, levando o fio que tece o pano. O deslocamento veloz da lançadeira ilustra a brevidade da vida. Referência: Salmo 88, versículo 47. Aliás, Salmo 89, versículo 47. Capítulo 7, versículo 7. Vida, um sopro. Referência: Jó, capítulo 8, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Passa e some. Referência: Oséias, capítulo 13, versículo 3. Nunca mais volta. Referência: Jó, capítulo 10, versículo 21. Capítulo 14, versículo 14. E capítulo 16, versículo 22. E 2 Samuel, capítulo 14, versículos 12 e 14. Capítulo 7, versículo 11. Não posso ficar calado. Não posso ficar calado. Jó queixa-se de que Deus não está tratando com justiça, mas o está atacando com violência. Fazendo uso de várias figuras, ele diz que Deus é como um arqueiro que atira contra ele as suas flechas. Referência: Jó capítulo 6, versículo 4 e capítulo 7, versículo 20. Com tropas que o atacam. Referências: Jó capítulo 10, versículo 17 e capítulo 19, versículo 19. Jó capítulo 19, versículo 12. Como um lutador que o asfixia. Referência: Jó capítulo 16, versículo 12. Como um leão que se lança sobre a presa. Referência: Jó capítulo 10, versículo 16 e capítulo 16, versículo 9. Como um soldado que lhe causa muitos ferimentos. Referência: Jó capítulo 16, versículo 14. Amargura. Referência: Jó capítulo 10, versículo 1 e capítulo 21, versículo 25 e capítulo 27, versículo 2. Capítulo 7, versículo 12 de Jó. O mar. Referência: Jó capítulo 9, versículo 8
capítulo 26, versículo 12. Algum outro monstro do mar. Jó está dizendo que ele não é nenhuma ameaça para Deus, como são os monstros do mar, que têm de ser vigiado por Deus. Jó. Desculpa, gente. Jó capítulo 7, versículo 14. Pesadelos. A exemplo de Elifaz, referência a Jó 4, versículo 13. Também Jó tem pesadelos. A diferença é que, para Elifaz, o pesadelo era uma revelação. Referência a Jó, capítulo 4, versículo 12. Para Jó, um tormento. Jó reclama que nem no sono Deus o deixa em paz. Capítulo 7, versículo 15. Estrangulado. Morte por asfixia, como por exemplo no enforcamento. Jó capítulo 7, versículo 16. Deixa-me em paz. Referência a Jó capítulo 10, versículo 20. Capítulo 7, versículo 17. O que somos nós, para que nos dê tanta importância? Referência em Salmos, Salmos 8, versículos 4 e Salmos 144, versículo 3, a mesma pergunta é feita em atitude de louvor e admiração, por causa do cuidado que Deus tem pelas suas criaturas. Aqui, Jó em atitude de revolta, acha melhor que Deus deixe de se importar com as pessoas e cuide de outros assuntos. Capítulo 7, versículo 18. Pessoas. Deus faz as pessoas passarem por provas para atestar o caráter delas. Referências: Jó capítulo 23, versículo 10. Salmos 17, versículo 13. Zacarias capítulo 13, versículo 9. E Tiago capítulo 1, versículo 12. E por fim, capítulo 7, versículo 20 de Jó. Referência: Jó, capítulo 6, versículo 4. É isso, gente. Capítulo 7 de Jó. Que Deus os abençoe.